Sejam bem-vindos ao Nexus Talks. Eu, Guilherme Barreiro, diretor da Nexus, uso esse espaço para conversar com pessoas especiais sobre tecnologia e negócios, durante todo o segundo semestre de 2021. E hoje falaremos sobre Open Finance, que vem sendo lançado em fases pelo Banco Central e vai permitir com que várias instituições compartilhem aí os nossos dados financeiros e possam, através disso, nos dar oportunidades e benefícios que a gente hoje não tem tanto acesso. E para se aprofundar um pouco nesse assunto, a gente trouxe aqui a Tatiana Orofino, que é gerente de desenvolvimento de negócios da AWS e uma especialista no tema. Vem com a gente! Oi, Tati, tudo bem? É muito bom ter você aqui no Nexus Talks. Oi, Gui, bom dia. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, Tati. E para a gente aquecer os motores aqui, começar a nossa conversa, sempre gosto de pedir para os nossos convidados a contar um pouquinho do seu histórico, da sua vida até chegar até aqui. Se você puder, por favor, então, contar um pouquinho para a gente quem é você e a sua trajetória, eu te agradeço muito. Gui, eu sou a Tatiana Orofino, eu sou gerente de desenvolvimento de negócios na AWS, focada em setor financeiro. Eu venho de uma carreira sempre focada em tecnologia, eu sou engenheira de computação, sempre fornecendo serviços para o setor financeiro. Comecei numa startup de soluções de mobilidade, passei pela SAP e aí eu consegui me dedicar um pouco mais ao setor financeiro, a outras soluções de setor financeiro, de omnichannel, de core bancário da SAP. E aí eu vim para a AWS, tenho 3 anos e 4 meses aqui na AWS, com esse foco de desenvolvimento de negócios, eu chamo de desenvolvimento de mercado. Na prática, eu ajudo a destravar barreiras no setor financeiro para adotar mais facilmente a AWS, para conseguir ter agilidade, escalabilidade dos seus negócios e inovação. Muito legal, Tati. E super oportuno, né, a gente falar de mercado financeiro agora que está super aquecido, né? Muitas coisas acontecendo aí, desde o ano passado o Pix, e agora a nossa pauta de hoje, que é Open Finance e tecnologia no Open Finance. E até usando um pouco da sua experiência, Tati, eu queria começar tentando contextualizar para quem está nos vendo e nos ouvindo sobre o que é Open Finance na essência e quais são suas fases, né? Você pode contar um pouquinho para a gente, dar um overview sobre o Open Finance? O Open Finance é uma iniciativa do Banco Central que eu gosto. Tem várias definições do Open Finance, né, que a gente pode encontrar pela internet. Eu gosto de definir o Open Finance como o direito do consumidor final de compartilhar os seus próprios dados que hoje estão armazenados numa instituição financeira. É uma iniciativa do Banco Central, dentre outras, né, que eles já têm muito forte uma pauta de aumentar a competição do próprio setor, mas que buscam principalmente trazer a inclusão financeira, educação financeira e sempre focado e centrado no consumidor final. Então, na prática, o Open Finance, dentre outras iniciativas que o Banco Central já liderou, né, nos últimos anos, como regulamentação de instituições de pagamento, o próprio Pix, que no último ano aí no primeiro ano de operação já chegou em volumes muito bacanas, né, de transações, e outras regulamentações que eles buscam cada vez mais abrir o setor para novos entrantes e trazendo sempre o foco de melhores serviços, maior qualidade dos serviços, maior acesso aos serviços financeiros de uma maneira geral do consumidor final. Então, o Open Finance, na prática, ele é uma dessas iniciativas e ele permite, com esse compartilhamento de maneira segura e padronizada de dados dos consumidores finais entre as instituições financeiras que fazem parte do Open Finance, que a gente consiga ter acesso e consiga destravar novos modelos de negócio, melhores análises, conhecer melhor os clientes das instituições financeiras e aí com isso o que o próprio consumidor final seja beneficiado. O Open Finance ele tem algumas fases de implementação, né? Então a gente teve uma fase importante em agosto de início de compartilhamento de dados sensíveis dos consumidores finais, que está sendo escalonada ao longo do tempo. E agora a gente está entrando agora em outubro na fase 3 de iniciação de transação de pagamento, ou seja, um terceiro vai poder iniciar uma transação de pagamento em nome do banco. Claro, tudo isso que eu comentei é sempre baseado no consentimento do usuário final, ou seja, o usuário final
faz um consentimento de que ele quer compartilhar seus dados que estão hoje numa instituição financeira com outra instituição financeira para que ele obtenha mais diferentes serviços, melhores análises e uma gama maior aí de produtos que ele tem acesso hoje. Legal, Tati. Você trouxe essa questão até instituições que terceiras, né, vão poder fazer uso disso, né? E até linkando já com uma próxima pergunta, para entender essa questão do consumo de dados que o Open Finance vai gerar e vai, na verdade, proporcionar, né? Porque são os dados nossos que estarão aí trafegando entre as instituições, né? Na sua visão, como que esse consumo dos dados do Open Finance pode mudar a forma como as instituições financeiras estão criando seus produtos e serviços e até mais, transcendendo um pouco, como as instituições que não são financeiras também vão acabar aí mudando a forma de desenvolver seus produtos e serviços para se beneficiar do Open Finance? A gente tem uma boa perspectiva pela frente, na minha visão, tá, Gui? A gente vê aqui, na verdade, o Open Finance vai permitir que qualquer instituição financeira que faz parte do Open Finance consuma dados, tanto transmita dados quanto consuma dados. Na prática, o que a gente tem visto bastante é um movimento mais óbvio, digamos assim, das fintechs ou das instituições menores terem uma possibilidade de ter acesso a dados de clientes para fazer uma melhor análise, fazer uma melhor oferta de um serviço financeiro. E as grandes também com a mesma possibilidade. Então, a gente vê, na verdade, que vai ter uma grande mudança de como as instituições financeiras, de uma maneira geral, interagem com o consumidor final. Seja uma grande ou uma pequena. Na prática, a gente tem uma possibilidade de criar novas interações que hoje ainda não eram possíveis. Então, desde uma interação básica, onde eu faço uma análise de crédito para um consumidor final, eu ajudo esse processo de abertura de contas, por exemplo, que seja mais simples, trazendo dados de uma outra instituição, ou novos modelos que fazem colaboração entre instituições, tudo isso o Open Finance vai permitir. Indo mais além, né, você comentou de outras instituições que não são instituições financeiras, isso é uma realidade já, né? Com iniciação de transação de pagamento, por exemplo, instituições que não são financeiras podem fazer um pedido ao Banco Central para que sejam iniciadoras de transação de pagamento. Então imagina que um aplicativo de um serviço que é feito hoje de delivery, de qualquer outra natureza, que não é financeira, mas que tem um braço ali de um pagamento, ele pode ser feito, inclusive, diretamente nesse próprio aplicativo, com essa fase 3 que vai chegar. Então, a gente diminui a fricção do pagamento, o pagamento vai ser mais transparente para o consumidor final e claro, a gente vê benefícios aí de o que vem além disso, né? Então, a gente consegue ver que novos modelos de negócio podem surgir a partir daí, porque esse processo de transação financeira ele passa a ser um pouco mais transparente para o consumidor final. Então, na prática, eu sou super entusiasta, né? Eu imagino que vai aparecer aí, em uma fase inicial, uma melhor interação com o consumidor. Numa fase intermediária, os serviços vão ser melhorados efetivamente, então a gente vai conseguir ter um melhor uso da informação que está no Open Finance para trabalhar melhor uma oferta para um cliente. E num terceiro passo, a gente pode chegar numa disrupção propriamente dita. Então, a concepção de um produto partindo de um pressuposto de que os dados do Open Finance estarão disponíveis. E a partir daí, a maneira como a gente cria novos produtos financeiros também vai ser, imagino que bastante diferente. Os dados do Open Finance e processos do Open Finance vão permear a criação de novos produtos financeiros também. Essa é a minha visão. Tati, acho fantástico para quem está nos vendo e nos ouvindo, né? Porque o Open Finance, de cara, ele vai melhorar a competitividade também, né? Acho que isso é muito legal, né? Para quem está na ponta, né? Para nós, no nosso papel de consumidor final dos bancos e das empresas financeiras, com certeza vai trazer para a gente a impressão que dá bastante benefício, né? Essa é a minha expectativa em si também. E agora, extrapolando um pouco, Tati, já entrando um pouco sobre o papel da AWS nesse processo, né? Você pode contar um pouquinho sobre qual tem sido o papel da Amazon Web Services para apoiar as instituições financeiras nessas fases do Open Finance?
Sim, a gente tem aqui do nosso lado apoiado os nossos clientes que são instituições financeiras, são reguladas pelo Banco Central, ou que são voluntárias para entrar no Open Finance, e a gente tem apoiado nesse primeiro momento desse ano, né, que a gente teve uma agenda muito forte regulatória em cumprir datas e cumprir especificações técnicas regulatórias que estavam determinadas pelo Banco Central, ou seja, ter uma arquitetura em conformidade com as especificações técnicas que foram definidas, mas a gente também consegue ajudar não só com essa arquitetura, e essa arquitetura ela pode ser uma arquitetura nativa, um cliente que tem um perfil de fazer uma arquitetura própria, um perfil mais de construção, criar a sua própria arquitetura, e a gente apoiou bastante alguns clientes nesse sentido, e plataformas Open Banking as a Platform, Open Banking as a Service, também foram bastante realidade aqui para os nossos clientes aqui no Brasil. Quando a gente fala de Open Finance, o que a gente tem visto, na verdade, é como a AWS pode ajudar até além do regulatório. Então, quando eu falei um pouco sobre a mudança a maneira como a interação vai acontecer com o consumidor final, é onde a gente imagina que a gente também vai conseguir ajudar daqui para frente, né, conforme o consumo de dados for cada vez mais massivo no Open Finance, também a fazer uma melhor ingestão em tempo real, processamento em tempo real desses dados, para que esses dados estejam disponíveis, tanto para cumprir regulatório, quanto para uma aplicação de negócios. Então, que a aplicação de negócios possa fazer uso desses dados. Então, a gente tem visto que a gente consegue ajudar bastante nesse sentido, e modelos de inovação. Então, como que eu faço para que esses dados disponíveis no Open Finance me deem insights através de ferramentas de inteligência artificial, de machine learning, através de canais, para que isso também seja disponível no formato de um produto para o meu consumidor final. Então, é como a gente tem ajudado as instituições financeiras, não só no regulatório, mas também na oportunidade de mudança de paradigma aí que o Open Finance está trazendo na forma como ele interage com o consumidor final. E Tati, falamos já do papel da Amazon, né? Web Services é uma empresa de nuvem, né? E eu me lembro lá atrás, quando o Brasil começou a lançar o SPB, não tinha nuvem, né? Eu lembro de ler todo o prospecto do Banco Central, da Febraban, com tudo que teria que ser ativado de mensageria, de tecnologia, e eu fico só imaginando como é que seria hoje se a gente começasse um SPB do zero hoje com tudo o que a nuvem pode proporcionar de facilidades, né? E aproveitando justamente esse ponto, agora já trazendo um pouco até de tecniquez, né? Mas como é que a nuvem pode ser um real enabler para essas empresas que querem aderir ou participar do Open Finance? Como que a nuvem pode facilitar esse processo? Olha, Gui, eu concordo com você. A gente teria muitas facilidades se a nuvem existisse ali no começo do SPB, né? E a gente está vendo, na verdade, muita coisa mudar, até com o próprio Banco Central. Esses movimentos que eu comentei do Banco Central, eles são muito claros, né? De que existem muitos benefícios de uso de nuvem. A gente vê outros participantes da cadeia de valor dos serviços financeiros também adotando nuvem de uma maneira bastante interessante, né? E aí eu acho que o principal ponto é que a nuvem ela traz uma possibilidade de, primeiro, flexibilidade, de você começar algo pequeno e fazer com que uma ideia pequena cresça com acesso a serviços sob demanda. Então, acho que esse é um primeiro ponto. A escalabilidade que a nuvem traz em termos de quanto você pode escalar a sua infraestrutura. Pix é um exemplo muito claro, né, de que se a gente tivesse tentado projetar o Pix, a gente provavelmente teria errado numa estrutura on-prem, e a gente vê clientes se beneficiando da nuvem ao usar Pix, a usar a nuvem para rodar Pix, por exemplo. E eu acho que outro ponto importante também é a segurança. A segurança da nuvem que permite com que serviços tragam maior segurança ou conforto, né, para quem está atuando em aspectos de segurança, para aplicar melhores controles e melhor visibilidade do seu ambiente. Então, eu acho que são pontos importantes. Quando a gente pensa em Open Finance, eu acho que está um pouco nessa linha também, porque na prática você não tem uma projeção muito clara de como isso vai se escalar.
ao longo do tempo. Tem uma série de requisitos de segurança para que o ecossistema de Open Finance funcione bem. Então, são requisitos bastante complexos que foram determinados como especificações, e eu acho que os serviços de nuvem trazem isso de uma maneira muito ágil, muito fácil, para que os próprios clientes façam um consumo disso. Clientes, eu digo, meus clientes, instituições financeiras, né? Então, nesse sentido, eu acho que a nuvem traz alguns benefícios muito claros quando a gente pensa em inovação no setor financeiro. Agora, pensando em setor financeiro, a gente tem aí outros benefícios, né? Comentei um pouco de ingestão de dados, processamento de dados, isso cada vez mais vai ser um ponto importante. Pensando não só no Open Finance, mas porque dados, até os que eu tenho dentro de casa como instituição financeira, eles são críticos para o negócio. Então, ter isso disponível fica cada vez mais desafiador de fazer num ambiente on-prem. Então, a nuvem habilita bastante nesse sentido. E, aliado a isso, ferramentas que fazem, dentro desse processamento, já trazer insights de negócio, trazer inteligência artificial, trazer modelos de machine learning para que isso se transforme em informação. Então, não sejam apenas dados armazenados. Então, nesse sentido, eu acho que a nuvem traz bastante benefícios. Aliado a tudo isso, eu imagino que vai ter um grande desafio até mesmo de pensar num ambiente que a gente tem hoje tradicional, num sistema legado que a gente tem hoje bastante tradicional, focado em transacional puramente simples, talvez isso não se aplique mais em algum momento no futuro para trazer esses novos insights que vêm de informações externas, de fontes externas. Então, em algum momento, o tema de modernização de legado, ele também vai vir à pauta. É onde a gente também consegue ajudar bastante. A gente tem ajudado em implementação de core bancário, de motores de cálculo, motores de fraude, para que isso seja também mais ágil e se adapte às novas notícias e informações que vão chegando no mercado. Então, ter essa capacidade de se adaptar também vai ser bastante importante. E eu acho que é onde a nuvem também consegue ajudar bastante. Você trouxe um bom ponto, Tati, que eu queria explorar um pouquinho mais até, porque, a Nexus e a AWS vêm trabalhando juntos aí já em várias fintechs, né, principalmente. E as fintechs, elas são geralmente digital native já, né, já nasceram na nuvem. Então, elas já entendem todo esse benefício que os produtos da nuvem vai trazer e elas fazem uso disso até para poder montar suas estruturas já de acordo com os padrões que a nuvem pode proporcionar. Porém, a gente tem uma série de outros clientes, quando a gente vai conversar sobre clientes que têm um pouco de legado ainda, e a primeira coisa que a gente ouve desses clientes é: legal, vamos levar uma parte do serviço para a nuvem, mas tem aqui um core do meu sistema financeiro, às vezes de mensageria, que eu não posso levar para a nuvem. A gente pergunta: por que não pode levar para a nuvem? Ah, porque não pode. Porque não pode porque tem normativa que não me permite fazer isso, esse tipo de ambiente não funciona, ou tem latência, ou tem qualquer tipo de impeditivo que parece que impede com que essas empresas levem tudo para a nuvem e acabem pensando em manter um ambiente híbrido, né? Então, explorando um pouco nesse ponto agora, Tati, é mito ou é verdade de que existem workloads que não podem ir para a nuvem quando a gente fala de uma empresa, de uma instituição financeira que quer trazer o melhor benefício para os seus clientes, né? Realmente tem workload que não pode ficar na nuvem? Gui, não existe essa restrição. Eu também recebo bastante essa pergunta sobre restrições por conta de regulamentações e na prática não existe nada determinado nesse sentido, né? A própria LGPD não faz uma determinação nesse sentido e as resoluções do Banco Central que são referentes à adoção de nuvem, por exemplo, são as resoluções 4893 para instituições financeiras, a resolução 85 de 2020 para instituições de pagamento e na prática elas definem práticas de segurança cibernética que devem ser adotadas pelas instituições e de adoção de nuvem. E nesse sentido, o Banco Central determina que a localização dos dados a ser escolhida pela própria instituição financeira, e no nosso caso da AWS, os nossos clientes fazem essa escolha e a responsabilidade dos nossos clientes fazer essa escolha não é da AWS,
essa escolha da região deve ser feita de acordo com a lista que o próprio Banco Central divulga de países com os quais eles possuem acordo de mútua colaboração com o regulador local. Então, nesse sentido, entendemos que não tem nenhuma restrição de estar fora do Brasil. E é importante comentar que aqui na AWS, existe diferença de disponibilidade de serviços de acordo com região e por isso que a gente acha importante ter essa opção para que os nossos clientes e instituições financeiras façam essa escolha de acordo com o seu modelo de negócios ou sua demanda, o seu requerimento da aplicação em si. Olha só, duas coisas que eu acredito que muita gente não sabe que podia fazer, né? A primeira é que você quebrou esse mito, esse paradigma de que tem que ter workload on-premises e não tem. E a segunda, que eu acho que é ainda mais forte, que é quanto à localização dos dados, né? Porque, beleza, vamos imaginar que a empresa se abriu para a ideia de levar tudo para a nuvem, inclusive aquilo que ela achava que não podia, vinha aqui sempre aquela pergunta, mas tem que ficar 100% aí na região do Brasil, né? Então, acho que isso que é legal todo mundo entender, que nem isso é uma exigência, né? Existem dentro do Banco Central regulações e aí países de mútua colaboração que permitem com que a gente possa gravar dados aí até fora do país. Eu acho que é muito legal a gente trazer esse cenário, porque realmente, no dia a dia, cada vez mais a gente recebe esse tipo de questionamento e a gente vem aos poucos aí, cliente a cliente, quebrando esses paradigmas, né? Eu acho que vai ser muito legal quem estiver nos vendo, nos ouvindo aí, já saber disso quando estiver desenhando sua solução. Acho que é muito, muito valioso trazer isso para os nossos colegas aí que estão nos acompanhando. E Tati, tem esses paradigmas aí que a gente está contando agora para todos, né? E com certeza a jornada desse cliente, que ele quer ir para a nuvem, né? Dessa empresa financeira, dessa instituição que quer fazer uso do Open Finance em si, ela vai ter dúvidas no processo, ela vai precisar de ajuda nesse processo para que monte a sua melhor arquitetura de referência, para que monte a sua melhor infraestrutura, para que crie os seus produtos usando a melhor tecnologia possível, né? Qual a sua recomendação para uma instituição financeira ou uma não financeira que queira fazer parte aí, fazer uso do Open Finance? Qual a sua recomendação para que ela possa seguir essa jornada para a nuvem de forma segura, de forma bastante coesa e coerente? Gui, eu diria que existem algumas maneiras aqui de fazer esse início de jornada, né? Primeiro ponto que eu acho que é importante é que a gente está aqui para ajudar. A própria AWS, com os nossos times que atendem os nossos clientes, uma série de assets que a gente já criou de Open Finance estão disponíveis no nosso próprio site, nossos blog posts, eventos que a gente já falou bastante sobre isso, né, sobre como a gente tem apoiado os nossos clientes nesse sentido. E os nossos parceiros. Existem parceiros especializados, como a Nexus, por exemplo, mas uma série de outros com diferentes especialidades. E é importante comentar, né? Especialização, inclusive, em setor financeiro, casos de implementação do setor financeiro, aplicações específicas que exigem conformidade com regulamentações, com certificações, são pontos bastante importantes. E eu acho que os parceiros, nesse sentido, apoiam a acelerar essa implementação, acelerar essa transferência de conhecimento e essa jornada como um todo. Não imagino que isso precisa ser feito sozinho, além de maneiras de apoiar também os próprios funcionários a se capacitarem em nuvem. A gente tem uma série de mecanismos também da própria AWS e também dos nossos parceiros para fazer isso. Na verdade, ninguém escala sozinho, né? O conceito das startups, elas trazem isso muito no DNA, na cultura deles já, né? De orquestrar várias empresas com as suas especialidades para que possam escalar seus produtos, né? Eu acho que nessa questão aqui é a mesma coisa, né? Então, acho que vale dar essa dica de essa empresa que vai agora decidiu a nuvem e vai procurar um parceiro especializado para ajudar nessa jornada. Acho que vale você, empresa financeira, você responsável aí, CTO, CIO, de uma empresa que não é financeira e quer fazer uso do Open Finance, questionar até esse parceiro que você escolher, se ele tem as competências formais que os habilita a trabalhar dentro desse mercado, né?
Uma empresa especializada no setor financeiro, ela entende as normativas do Banco Central, né, antes de entender de tecnologia. E entendido essas normativas, ela consegue fazer com que toda a sua estrutura e arquitetura de referência dos seus produtos e serviços respeitem as normativas e possam extrair o melhor uso da nuvem, né? Acho que é um direito seu, CIO, CTO ou até o CISO envolvido no processo que entenda se esse parceiro realmente tem essa capacidade para te ajudar. E agora, Tati, a gente já vai caminhando para uma parte final, né? O papo, quando é bom, é assim, né? Ele vai rápido demais, mas eu tenho certeza que vai ativar a curiosidade para muita gente. E eu queria aproveitar agora um pouco desse momento para falar um pouquinho do perfil mais humano do processo, né? E é muito legal estar falando com você e uma mulher que trabalha com tecnologia, uma engenheira e que trabalha com o mercado financeiro, né? Eu acho que são 3 palavras aí, tecnologia, engenharia e mercado financeiro, que até pouco tempo atrás não se misturava com o gênero feminino, né? Eu também, eu lembro na minha classe de engenharia da computação, acho que devia ter 2 ou 3 meninas que faziam parte do curso. E quando a gente vê mercado financeiro, ainda é muito masculino, né? É um fato. Então, minha pergunta para você agora, quebrando um pouco do protocolo aí, eu queria entender um pouquinho de você, do seu desafio, sendo mulher nesse mercado, sendo mulher em tecnologia, sendo mulher no mercado, atuando não no mercado financeiro em si, mas com empresas do mercado financeiro. Queria saber se o seu desafio, se você sente que ele é maior, se a sua jornada é difícil de convencer os clientes por ser você, por ser quem você é. Você pode contar um pouquinho para a gente desse seu desafio? Gui, eu trabalho com um grupo majoritariamente masculino já desde muito tempo, né? Desde antes de entrar na faculdade. Na faculdade, a minha turma ainda era recorde, tinham 13 meninas de 90, né? E é um número pequeno, se você pensar, mas era um número que era muito menor em outras turmas, né? Então, eu trabalho, na verdade, com grupos majoritariamente masculinos já há muito tempo. Então, diria que assim, não sei definir um desafio específico que eu tenha passado, mas eu já vi diversas situações de discriminação ou de dificuldades muito maiores e claramente por ser mulher, né? Eu acho que é importante, nesse sentido, cada vez mais a gente apoiar as mulheres que estão nesse setor, né? Então, nesse sentido, eu, nos últimos anos, sabe que eu comentei um pouco com vocês, né? Eu não sou muito engajada nisso desde o começo, mas o que eu percebi nos últimos anos, até por conta de desafios pessoais que eu passei aí nos últimos anos, que eu percebi é que não só o apoio de família, amigos pessoais é importante, mas também de ter uma rede profissional que te apoia. E aí, nesse sentido, eu vejo que é extremamente importante que as mulheres estejam juntas nessa linha, né? Recebi muito apoio de profissionais, mulheres fantásticas ao longo da minha carreira, nos últimos anos principalmente, e eu percebi que isso é muito importante também para as meninas mais jovens, para que elas também se sintam apoiadas profissionalmente nessa linha, né? Nessa jornada. Eu entendo que, do meu lado aqui, em termos de desafio, como eu comentei, não cheguei a passar por situações gritantes de discriminação específicas, mas eu entendo que é bastante importante, como profissional, que eu aprendi bastante nesses últimos anos, principalmente a me posicionar mais. Eu tenho um perfil mais de escutar bastante, né? E com isso eu acabo aparecendo muito pouco e mostrando muito pouco do que eu consigo fazer. Então, um pouco do meu desafio pessoal é sair da minha zona de conforto, é me mostrar mais, me posicionar mais para que o meu trabalho também apareça frente aos outros. Isso é uma coisa que os homens fazem, no geral, com uma facilidade muito maior e que as mulheres não fazem tanto, né? Então, é um pouco da gente também conseguir sair da nossa zona de conforto para mostrar o nosso trabalho, mostrar a nossa capacidade. E é um pouco do desafio que eu entendo que é contínuo, né? Então, não estou lá e não sei se vou chegar lá, mas estou nessa jornada cada vez mais. E, Tati, olha, é muito legal que você traz da sua jornada, que eu tenho certeza que muitas mulheres que estão aqui nos vendo, nos ouvindo, vão se identificar com o que você passou e passa, né? Eu fiquei até surpreso quando você falou da sua turma que tinham 13, aí, na minha, realmente, eu tentei resgatar enquanto você falava, eu acho que eram 3 de 100. Então, assim,
Já fiquei feliz de ver já a turma diferente, já com uma miscigenação de gêneros ali melhor. E não é meu lugar de fala aqui falar sobre isso, nem posso tomar posse dessa palavra, mas acho que uma coisa só que também tem de oportunidade hoje, né? As empresas estão sendo pressionadas, né, até pela questão do ESG, né, do Environmental, Social and Governance, de trazer o assunto de diversidade mais como pauta até de conselho de administração, né? Então, acho que fica realmente um convite aí para as mulheres que estão aí nesse caminho hoje, né? Que, na teoria, pelo menos, né? Talvez nem de forma tão genuína, mas de forma prática, porque vai precisar, as empresas vão ter que buscar mais diversidade para todas as posições, né? Então, me parece, e é o que a gente espera, né? Eu tenho uma filha, e eu espero que ela realmente tenha mais oportunidade do que você teve na sua fase, do que suas colegas tiveram na sua geração, que ela tenha mais oportunidade porque as empresas vão estar olhando mais para isso, né? A gente já sente vários movimentos nesse sentido também positivos, né? Que deixam a gente com bastante esperança. E até aproveitando, tá te falando não só de meninas, de mulheres em si, mas falando do público em geral. Você tem alguma dica para quem gosta de tecnologia e tem aí uma vontade de trabalhar com tecnologia e mercado financeiro? Uma dica para essa pessoa poder trabalhar na Amazon, o que ela tem que buscar, o que ela tem que se especializar, o que ela tem que conhecer. E aí trabalhar na Amazon, principalmente no mercado, no setor que atua com o mercado financeiro, né? Você tem alguma dica para essas pessoas? Olha, Gui, o setor está bastante aquecido em termos de adoção de nuvem, né? Então, se vocês conseguirem acessar o site da própria AWS, da Amazon, de vagas disponíveis, vocês vão ver não somente vagas focadas em setor financeiro, desde arquitetos, Customer Solutions Manager, até a equipe mais comercial disponíveis, mas também vagas de Professional Services, vagas de parcerias, que de alguma maneira ajudam o mercado como um todo, seja numa migração, seja numa implementação específica, parceiros especializados. Então, uma série de vagas disponíveis, essa é a primeira dica que eu daria, entrar no nosso site, tem uma série de vagas disponíveis lá para vocês se candidatarem. Eu acho que o ponto principal é estar apto e estar com vontade de aprender. Eu diria que assim, estamos passando por um processo muito grande de transformação no setor financeiro. E estar capaz de se adaptar ao que vem adiante, eu acho que vai ser um dos pontos principais. Então, assim, minha principal mensagem é: temos muita oportunidade para aprender do setor financeiro, mas também aprender sobre nuvem, né? Então, a gente tem uma série de vagas disponíveis lá. Sobre setor financeiro específico, eu acho que tem bastante coisa que o setor em si é aberto a compartilhar de informação. O site do Banco Central tem muita informação, tem uma série de treinamentos da própria AWS também disponíveis, eventos, e aí acho que isso compõe aí uma série de conhecimentos que podem ser importantes para um próximo passo na carreira. Tati, é estudar, né? Estudar, com certeza. Cada vez mais, né? A gente tem que fazer isso, continuar estudando, estudo não para, né? E até vou aproveitar a deixa aqui para dar uma dica também para quem queira estudar sobre nuvem também e está preocupado com a questão de investimento em estudo para isso. A gente tem aí diversas associações que estão ajudando também nesse processo. Tem uma que a gente participa ativamente junto com a AWS, que é a Escola da Nuvem, escoladanuvem.org. Pessoal, por favor, acessem. Se você quer muito aprender, mas não se sente em condições, seja financeiras ou até de tempo de tentar aprender, tem lá disponível uma série de treinamentos AWS também, que pode te ajudar a aprender um pouco de nuvem. E aí, mais uma ferramenta para estudar bastante também, né? Eu acho que estudar, como você disse, se preparar é chave, né, para qualquer um que queira trabalhar com nuvem ou com qualquer outra coisa, né? E o que você falou do mercado aquecido, né? Pelo amor de Deus, assim, aqui todo mundo é tech agora, né? Há 10 anos atrás, as empresas de tecnologia como nós, né, como a Nexios, a Localweb, a AWS, a gente competia com os profissionais, né, para ter profissionais com outras empresas de tecnologia, né? Hoje todo mundo é tech. Então, realmente o mercado está muito quente, muito quente. A gente tem hoje funcionários nossos alguns que a gente perdeu para a instituição financeira, inclusive, porque todo mundo é tech.
né? Então, o que não falta realmente, gente, é oportunidade. Então, se você se preparar, estudar e aprender, o que não falta é oportunidade na Amazon, para trabalhar aqui conosco, ou em diversas outras empresas que tem aí por aí, que atuam nesse mercado também. Acho que não falta espaço. E Tati, a gente falou muita coisa legal. Eu tô curioso. Eu acho que esse é um papo que me deu vontade de ouvir depois. Talvez seja meio narcisista que eu estou dizendo aqui, mas realmente é porque eu acho que o conteúdo foi muito legal e que realmente, se a gente tivesse tido um conteúdo desse há pouco tempo atrás ou alguns meses atrás, teria ajudado muito mais gente. E eu queria ver se você tem ainda algum recado final que você queria passar para quem está nos vendo, para quem está nos ouvindo no podcast também, e qualquer mensagem que você queira dividir com os nossos colegas e amigos aí que estão aí nos apreciando, por favor. Gui, primeiramente foi um prazer essa conversa, realmente um bate-papo muito gostoso, devíamos fazer mais, muito bacana mesmo, obrigado pela oportunidade. Eu acho que um pouco do que você comentou sobre aprender é um pouco do que eu vivo bastante aqui. Eu comentei, né, quase 3 anos e meio de AWS e nesses últimos anos da minha carreira eu tenho uma sensação de que eu aprendi muito. Uma aceleração, né, do curva de conhecimento que eu não tinha vivenciado até então. Então eu diria que é um prazer fazer parte dessa jornada da AWS com tudo que a gente tem conseguido atingir e alcançar até agora. E claro, não conseguimos fazer isso sozinhos, mas principalmente profissionalmente falando, na possibilidade de aprender. É um aprendizado contínuo aqui, todos os dias. Aprendo muito com pessoas fantásticas que a gente tem nas nossas equipes, nos nossos parceiros, ou seja, equipes estendidas no final das contas, né? E eu só tenho a agradecer tanto essa oportunidade aqui, quanto muitas que a gente tem ainda à vista pela frente. E a mensagem principal, eu acho que é isso, é essa capacidade, essa possibilidade que a nuvem está trazendo para o setor financeiro de uma maneira geral, de aprender, de se adaptar, de mudar e trazer serviços com maior qualidade para nós, no final, consumidores finais, né? Então é um prazer enorme fazer parte dessa jornada de uma maneira geral. Tati, foi demais. Deu vontade de fazer um repeteco mesmo, e quem sabe aí um Nexus Talks Open Finance versão 2, mas foi um papo muito bom, muito esclarecedor para todos. Obrigado mesmo, viu? E até a próxima. Obrigada, até a próxima, Gui. Abraço.